Olá, meu nome é Vitória, sou mestrando do programa de pós-graduação em História e estou no meu segundo ano de pesquisa sobre orientação do professor Dr. Denilson Botelho. Eu busco trazer um pouco nessa apresentação algumas reflexões sobre o lugar onde aconteciam as reuniões da Liga Popular contra a Carestia de Vida e a Liga dos Inquilinos e como isso se desenvolve dentro dos próprios projetos que eles buscavam desenvolver e reivindicar. A Liga Popular contra a Carestia de Vida existiu entre 1912 e 1913, com um hiato de atuação entre um ano e o outro. Estava sob o comando do jornal anticlerical A Lanterna, dirigido por Edgar Lerroux, um militante anarquista conhecido pelas suas mobilizações no período. E a Liga dos Inquilinos, de 1920, estava sob o comando do jornal republicano radical O Combate, de General Rangel Pestana. A imprensa é importante para mim, para pensar essas ligas, não só porque elas noticiaram informações dessas ligas e o desenvolvimento das mesmas, mas por terem uma atuação direta na construção dessas ligas, os artigos de opinião e toda a dinâmica que envolve a própria imprensa, nesse caso, uma imprensa independente, uma imprensa libertária neste momento, é importante para pensar as próprias reivindicações e o próprio debate que eu busco traçar na construção dessas ligas, mais especificamente sobre as questões de moradia e melhoramento urbano na cidade de São Paulo no início do século XX. A Liga Popular contra a Carestia de Vida, ela tem como base seu contexto também o projeto de melhoramento urbano de Antônio Prado, então prefeito até 1911 da cidade de São Paulo. Isso é importante porque dá para a gente destacar já na criação da Liga, no momento de chamamento para a primeira reunião da Liga, a questão de como eles trazem o problema do melhoramento urbano da cidade que acontece em detrimento da realidade da população da classe trabalhadora, da sua falta de acesso a casas e a alta dos aluguéis. Então, é a falta de casas próprias, é uma coisa que eles destacam. Então, é importante pensar que a Liga Popular contra a Carestia de Vida tem a questão de moradia e melhoramento urbano como parte do seu debate desde o início. Também é importante a gente pensar que o contexto de criação da Liga é um contexto pré-Primeira Guerra e de recessão econômica, que às vezes foi visto pela bibliografia como um momento de baixa mobilização. Mas tanto essas ligas como outras mobilizações ali presentes mostram uma complexificação dessa ideia. A sua atuação, principalmente em 1913, também esteve relacionada com a Confederação Operária Brasileira, que retoma suas atividades naquele ano e que articula, em nível nacional, as reivindicações presentes na construção da Liga. Então, isso é importante também para a gente pensar que a retomada da atividade da COB também traz consigo a discussão e o desenvolvimento de reivindicações que estavam presentes ali antes mesmo de 1912. Então, tudo isso tem a ver com o histórico e com o acúmulo de discussões anteriores. Sobre o desenvolvimento da Liga, eu trouxe aqui um trecho onde o jornal destaca a realidade das casas e a falta de saneamento e de higiene das casas operárias, das casas dos trabalhadores, e faz uma indagação sobre esse processo e essa precariedade dessas moradias. E já em 1913, com a retomada da atuação da Liga, eles destacam a mobilização e a agitação dos inquilinos como parte importante das suas reivindicações, principalmente pelo rebaixamento dos preços dos aluguéis. Então é importante para a gente traçar justamente todo esse debate e como ele vai se desenvolvendo. A Liga dos Inquilinos ela faz parte de um desdobramento da greve geral de 1917, onde é possível a gente encontrar o debate sobre a redução de 30% dos aluguéis das moradias, né? Então, a reivindicação estava ali presente e já pode ser vista nas reivindicações da Liga Popular contra a Carestia de Vida. Também, no caso do jornal O Combate, é possível a gente destacar o jornal enquanto parte como articulador da discussão sobre a lei do inquilinato. Eu trouxe um texto, né, que o jornal destaca a importância sobre a criação dessa lei. Outro ponto importante que a gente pode ver no jornal é a questão da Liga dos Inquilinos e Consumidores do Rio de Janeiro enquanto uma inspiração para a construção de algo parecido na cidade de São Paulo, e como o jornal também vinha debatendo sobre a construção de vilas operárias no Rio de Janeiro. Mas, mais especificamente, a construção da Liga também está relacionada à própria alta dos preços dos prédios da região central de São Paulo e da Rua 15 de Novembro, sede do periódico, e como essa alta dos aluguéis faz parte também das reivindicações que eles trazem. Mas sobre esse histórico, eu trouxe, inclusive, como o jornal já em 17 trazia algumas discussões sobre esse processo de melhoramento da cidade que era feito nos bairros ricos e não nos bairros pobres, indagando o prefeito sobre essa realidade. Também sobre o desenvolvimento da Liga, é possível a gente perceber em primeiro momento eles debatendo sobre essa escassez de moradia, sobre essa questão das faltas de higiene e sobre a alta dos aluguéis acabar fazendo com que famílias inteiras tenham que sair de suas casas, e a criação
mais o desenvolvimento da Liga, de um auxílio para 26 famílias para pagamento de aluguel. Então, é importante a gente pensar que ambas as ligas elas têm suas particularidades e seu desenvolvimento e que muitas vezes extrapolam as próprias intenções iniciais de seus articuladores, mas que, ao mesmo tempo, tem um histórico ali em contínuo. É importante a gente pensar que o próprio Lerroux e o Nereu Rangel Pestana são figuras que dialogam entre si, que trocam entre si, e isso é presente na própria imprensa. Isso se desenvolve mais a partir de 1917, mas é possível a gente ver essa inter-relação e também na construção de como a própria imprensa se dialogava entre si para pensar essas reivindicações. Para falar sobre o Salão Celso Garcia, uma breve explicação sobre quem foi Celso Garcia. Ele foi um jornalista, advogado e vereador, conhecido como amigo das classes operárias, e foi responsável por vários projetos de moradia e melhoramento urbano que foram expostos no meio institucional pela Câmara de Vereadores. Ele também participou da Comissão de Higiene e foi responsável por essa tentativa de articulação entre ação estatal e municipal. Trouxe aqui um trecho conhecido de uma fala dele na Câmara Municipal em 1905, onde ele destaca justamente essa realidade precária da grande maioria da população no espaço urbano. Pensar o Celso Garcia nesse sentido é apenas para dar um panorama sobre como o próprio quem ele era e como ele era conhecido pela classe trabalhadora. É importante para a gente pensar o próprio uso do Salão Celso Garcia, né? O Salão Celso Garcia é um salão que o nome em sua homenagem é a sede da Associação das Classes Laboriosas, na Rua do Carmo, número 39, e que se localiza bem próximo ao que a gente pode chamar da região operária, dos bairros operários de São Paulo. Claro que isso pode ser complexificado, mas é importante a gente pensar justamente que grande parcela da população da classe trabalhadora morava ali naquele entorno e tinha fácil acesso à própria associação das classes laboriosas. E além desse quadrante aqui que eu trouxe, né, que destaca justamente a linha de bonde e onde se coloca a associação, eu trouxe uma matéria de 1909 de um acidente de bonde que acontece justamente na Rua do Carmo e que o bonde bate, né, próximo à Associação das Classes Laboriosas, mostrando que realmente era um lugar muito próximo, né? O ponto e a associação eram muito próximos um do outro. E isso é importante para a gente pensar o próprio uso do Salão Celso Garcia pelas ligas em questão. Ambas as ligas se utilizam do salão já em um primeiro momento, então, para a construção de uma comissão fixa, né, depois da comissão provisória de ambas as ligas, eles destacam as reuniões no Salão Celso Garcia e, após a realização dessas reuniões, destacam também o grande número de pessoas que participaram das reuniões. No caso da Lanterna, surpreendendo muito positivamente ele, já que a intenção inicial era chamar apenas associados, né, de algumas integrantes de algumas associações, mas grande número de pessoas acabou participando, e o jornal O Combate, que destaca desde o início a possibilidade do Salão Celso Garcia congregar algumas centenas de pessoas. Então, é importante a gente pensar que o uso do salão também faz parte da dinâmica específica dos jornais, noticiando e das construções da Liga em específico. Assim, acredito que entendendo as ligas e os debates específicos sobre moradia e melhoramento urbano que estão presentes nos jornais que se articulam diretamente com as mesmas, a gente pode ver, então, uma dinâmica, um desenvolvimento de um histórico de luta que vai ganhando e acumulando com essas discussões. E a localização das reuniões também é uma forma da gente aumentar esse debate, então mostrando justamente as intenções das ligas de fazer com que esse debate se tornasse cada vez maior e congregasse cada vez um maior número de pessoas. O desenvolvimento da Liga também vai ser marcado pela criação de subcomitês em vários bairros específicos, e as reuniões vão acontecer geralmente em lugares conhecidos pela população trabalhadora. Então, o uso do Salão Celso Garcia, um salão conhecido e que tem relação justamente com uma figura também conhecida pela luta pela questão de moradia, de melhoramento urbano, é uma relação que pode fazer parte das próprias estratégias de ambas as ligas de congregarem maior número de pessoas e estabelecerem reflexões específicas. E também é importante a gente pensar que a atuação do próprio Celso Garcia, enquanto jornalista, que trazia seus debates para a imprensa sobre a questão de moradia e melhoramento urbano, se articula com as intenções do Lerroux e do Nereu Rangel Pestana de fazerem o mesmo com a construção das suas ligas. Então, de formas diferentes, a gente pode pensar as estratégias utilizadas por esses agentes para a construção de um debate político, seja pelo meio institucional, pela tentativa de implementação de projetos de lei,
ou seja também pela criação dessas ligas e os embates ali presentes, mostrando então que existia várias frentes de atuação pensando na questão de moradia e como é importante a gente ir destacando essas várias frentes. Acredito que seja isso. Muito obrigada pelo CAP, pela possibilidade de apresentar a minha pesquisa e algumas reflexões específicas. E até mais.